Meus irmãos, bom dia. Hoje é dia 31 de julho de 2022. Mais uma vez estamos reunidos aqui para começar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e esperamos que o estudo seja aquele banquete de luz de sempre, aquele amor, aquele envolvimento, aquelas inspirações, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Então, para começar o nosso estudo, a Silvia Pereira fará a leitura da nossa página. Eu já vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Não. Não. Espera aí, eu vou liberar aqui. Gente. O Jobert, Oi? você quer que eu leia pelo que você me mandou aqui? Pode ler, porque eu queria só... Então vamos esperar um pouquinho. Voltamos? Voltamos aí? Voltou. Uhum. Silvia, pode começar, porque aqui está difícil de compartilhar. Tá bom. Bom dia a todos. Bom domingo, bom estudo a todos nós. Mensagem do livro Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem 87. Amando sempre. Pelo Espírito Meimei. Aproveite o dia e faze o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida
que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apõe o selo de bondade, e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio, e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás sim outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem. Toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo, pouco a pouco, despachando cada dia, com os próprios atos, a bagagem que encontrará na estação do destino. Use, desse modo, as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Gratidão. Gratidão, Silvia. Obrigado. Alessandra, você poderia fazer a nossa prece inicial, por gentileza? Faço sim. Todos nós vibrando com Cristo, amigo, presente, junto a cada um de nós, nos abraçando e nos envolvendo em vibrações sublimes. Cristo, amigo, irmão querido, nosso mestre, nosso médico sublime, a nos medicar física e espiritualmente. Obrigada, Jesus, por esta manhã em que os nossos corações em festa desejam participar do estudo do vosso Evangelho, esse Evangelho de amor, de paz, de aconchego espiritual, que nos eleva até o teu coração e de Deus nosso Pai. Pedimos-vos que dirija o nosso estudo para que possamos apreender tudo o que é necessário para fortalecermos na caminhada, nos embates da vida, nos desafios diários, que só nos faz crescer, nos fortalecermos cada vez mais com coragem e determinação, como foi o vosso exemplo. Que todos nós possamos, no estudo online e no estudo presencial, ter a vossa assistência e da espiritualidade amiga que nos abraça e nos envolve em vibrações sublimes, benéficas, pacíficas, equilibrantes, para que possamos, com este ambiente espiritual, ter ganhos maiores e a nossa alma crescer sempre. Obrigada, Jesus, pedimos a vossa permissão para que todos os lares que nós estamos aqui representando possam estar também beneficiados pelas mesmas vibrações que nos envolvem e todas as pessoas que não puderam estar conosco sentir da mesma forma o benefício desse estudo. Muito obrigada, que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Gratidão, Alessandra. Dá as boas-vindas aí ao pessoal que chegou agora. Rosângela, bom dia. Obrigado. Nossa irmã Edneia vai fazer a leitura do Evangelho. Bom dia. Atrasadinha, mas cheguei. Chegou tranquilo. Deixa eu apagar. Nossa irmã Edneia vai fazer a leitura do Evangelho, a segunda parte da introdução, a partir do parágrafo 20. Durante a leitura, eu vou tentar compartilhar aqui o texto, para que todos tenham acesso.
Eu vou tirar só a câmera para não ficar, por causa da internet que está oscilando. Fique à vontade. Pode começar. Vou tirar a câmera aqui, porque cada internet está oscilando toda hora. Bom, vamos lá. Evangelho, segundo o Evangelho do Espiritismo, a introdução, que estamos indo para o 20º parágrafo. E eu estou no livro antigo ainda, tá? Então, tudo bem. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações. Como uma extrema sabedoria, eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente. À medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada, é que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, após, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente o seu concurso. Mas os espíritos levianos, poucos se incomodando com a verdade, responde a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Bem, vocês estão conseguindo visualizar aí que eu compartilhei agora o texto? Estamos, sim. Estamos sim. Está ótimo. Então, alguém quer fazer algum comentário desse primeiro parágrafo aí? Dos afoitos, dos apressados, dos ansiosos, que querem a qualquer custo fazer qualquer tipo de divulgação, com pouco ou nenhum critério, e a preocupação, o critério, né, dos espíritos superiores, para que nós tenhamos acesso a uma informação segura, né, que a gente sabe que tem. Alguém quer falar algo sobre isso? É importante, né, a gente salientar com extrema sabedoria, né? Então a gente vem aqui falar, né, vem aqui relembrar, e Kardec vem já fazendo todo um cuidado para o futuro, da extrema sabedoria, do extremo cuidado, né, desses espíritos superiores, que quando a pessoa faz uma revelação, é uma coisa séria, né? Quando você fala assim, olha, tudo bem, meu amigo, eu estou te fazendo uma ligação aqui, que eu vou te fazer uma revelação. Aí você já se prepara, que é algo que vem aí sério, né? Alguma coisa que vai mudar, alguma coisa que é bem relevante. Então, se trata de uma revelação do Cristo, né? Da nossa evolução, onde ele prometeu ao Pai que nenhuma de suas ovelhas se perderia, ou se perderá. A gente vê aqui esse cuidado, essa preocupação, né? Aqui ele fala dos afoitos, né? Porque às vezes você faz uma pergunta e muita gente tem vergonha de dizer assim, eu não sei. Você sabe isso? Isso eu não sei. Posso estudar e vou vir com uma resposta para você assim que eu tiver uma opinião formada sobre o assunto. Então, você vê muito, infelizmente, pessoas falando de diversos assuntos sem nenhum conhecimento, ou com pouquíssimo conhecimento, ou com conhecimento distorcido, dando informação equivocada. São esses mesmos encarnados
que a gente conhece, que quando chega, ou são esses encarnados que quando chegarem no plano espiritual, ou como já foram do plano espiritual, dão essas informações sem critério, né? Coisas de adivinhação, né? Coisas de saber do futuro, né? De saber assim, de vida amorosa, de situação financeira. Então, são esses espíritos que vêm dar qualquer tipo de informação para agradar e as pessoas que não têm muita preocupação. É importante lembrar que quando Cristo aqui esteve, ele foi convidado por Tomé a mostrar para algumas pessoas consideradas importantes na época, para mostrar sinais dos céus. Isso está lá em Humberto de Campos, no Boa Nova. Então, conta lá que Humberto de Campos, mestre, eu estou com algumas pessoas importantes de Roma, políticos, e eles querem ver o sinal dos céus. E aí Jesus educadamente recusa, e o apóstolo fica frustrado, pensando que aquele tipo de recusa e aquela qualidade das pessoas dariam a primazia que o Evangelho precisava. E eles achavam que pessoas importantes para eles, com destaque político e religioso, social, poderiam dar maior importância ao Evangelho. E Jesus, no final, quando ele reaparece, ele fala para Tomé, quando ele reaparece depois de 3 dias depois de crucificado, ele fala, Tomé, põe a mão aqui. Esse é o sinal dos céus. É o sacrifício próprio em nome de Deus. Então, é um outro tipo de explicação, é uma maturidade, é uma preocupação de não dar aos afoitos as respostas que eles acham que teriam. As pessoas têm muita pressa. Jesus está conduzindo o nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos. É muito tempo. E a humanidade está na Terra há pouquíssimo tempo, 100, 200 mil anos. Ela está no processo de evolução. E Jesus esteve conosco há 2020 anos. Então, é muito pouco tempo para que a gente possa compreender, porque o nosso grau de impureza, as nossas trevas, são muito grandes. São muito grandes. Então, a gente não pode querer que seja tudo imediato. O nosso problema é querer a coisa, é o imediatismo. Quando Jesus lá atrás, né, fez um trabalho com 12, depois aumentou para 500, depois foi aumentando lentamente. E todos nós imperfeitos. Então, a gente está nesse processo, nesse sistema, então é coisa lenta e gradual, né? Não porque o mestre quer que seja lenta e gradual, é porque o nosso grau de entendimento, de maturidade e evolutivo pede que seja dessa forma. Os alunos é que são ainda necessitados dessa coisa lenta e gradual, né? Porque o mestre quer mais que nós evoluamos, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, Edmeia, Robert, ali no comecinho, pois não. quando ele diz que... Baixa um pouquinho, para eu poder ler. Quando ele diz ali que eles não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a nossa inteligência se mostra capacitada, né? Então, a gente quer
Embora a gente queira os espíritos muito mais sábios, eles vão trazendo isso para nós gradualmente. Eu acho que isso é bem importante, apesar dessa nossa avidez, essa ideia de que nós realmente não estamos preparados para tudo. E embora na nossa sede de querer saber a gente pense, mas houve esse cuidado de não de vir tudo gradualmente, mesmo o que veio depois, mesmo as coisas que vieram depois, vieram gradualmente, quando a nossa inteligência que é capaz de assimilar, o que antes nós não conseguimos. Parece que poderia vir tudo, mas realmente nós é que precisamos que isso venha devagarzinho. Isso demonstra não só o cuidado do Kardec, mas também o cuidado dos nossos amigos espirituais. É isso. Uhum. Podemos ir? Deixa eu ver se saiu. Podemos ir? Vamos aguardar o Joubert um pouquinho, né? E aí a gente continua, Edmei. Ah, tá bom. Não, eu acho que ele saiu, né? Sei lá, a internet dele. Estou aqui esperando. Aí o Joubert já... Vamos lá. Horas 25, vamos para o 21? Saiu aqui um pouquinho? Tá. Vamos para o 21. Foi? Pode começar. Obrigado. Desculpe-me. Nada. 21, né? Eu estou meio perdida aqui. Tá. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. Evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário, aliás, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só, ou quase só na sua opinião. Ora, pretende ter razão sozinho contra todos, seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens? Os espíritos verdadeiramente sábios se não se sentem insuficientemente esclarecidos sobre uma questão. Não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não a tratar senão sob o seu ponto de vista e aconselham esperar a sua confirmação. Então, mais uma vez, aí mostrando o cuidado, né? Cuidado, a não pressa, não adianta fazer as coisas apressadamente. É engraçado que a gente, às vezes, faz as coisas com pressa. Jesus, em 3 anos, né, ele não fez nada com pressa, fez as coisas com muito cuidado, com tranquilidade, né? Então, ele é o nosso exemplo. É bem interessante. E os espíritos vêm trabalhando quando eles sabem que é necessário, eles colocam uma informação disponível, né? Tanto que no Brasil, né, o movimento espírita no Brasil, o Xavier, o Emmanuel e outros espíritos já, mesmo antes dele, a Bezerra de Menezes, trabalharam e abriram bastante, né, a ideia da doutrina, do entendimento, né? Obras de André Luiz, os livros de Emmanuel, enfim, eles abriram bastante a parte científica também,
Gabriel Delane, já na França, já em outros espíritos, trazendo uma série de informações pós-Kardec, né, para que a gente pudesse compreender melhor. Então, veio os livros, veio Kardec, trouxe os princípios básicos da doutrina, as bases, e outros livros, né, as chamadas obras auxiliares, elas vieram ampliando a ideia espírita, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom dia a todos. Realmente, nesse início do estudo, fica claro, como a Lucy disse com muita propriedade, que a espiritualidade superior que assessorou Kardec na feitura desse livro tão importante, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo 158 anos que foi lançado por Kardec. Então, dizendo o seguinte, né, que ele foi nos dado as informações gradativamente, à medida que a nossa inteligência podia assimilar e acompanhar. Isso é muito importante, porque nós não teríamos condição de entender mais do que está sendo revelado, né? E quando nesse parágrafo ele fala sobre, né, a preocupação de Kardec em lidar com a lógica e com a razão. Então, se uma pessoa nos desse uma informação, um médium, desse informação a Kardec sobre um determinado ponto de estudo e não fosse comprovado por mais médiums desconhecidos em pontos diferentes, ele não poderia considerar como precisa, como uma verdade absoluta. Ele diz claramente aqui, né? Os espíritos verdadeiramente ponderados não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolvendo de modo absoluto. Então, isso tem muito a ver com uma colocação de Erasto no Livro dos Médiuns, no item 230. Erasto foi um apóstolo de Paulo, e ele disse claramente: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Por que ele disse isso? Porque as verdades, diz Kardec o seguinte, que as verdades, elas podem ser rejeitadas, mas em determinado momento, elas ressurgirão com força, porque é verdade. Elas serão comprovadas, não importa o momento, mas a mentira, ela cai por si. Então, era preferível, para não manchar o trabalho, que se rejeitasse 10 verdades a admitir uma única mentira que pudesse denegrir o trabalho que estava sendo executado. E é bonito também a gente entender que é muito interessante nesse momento do estudo, Kardec, olha só que coisa linda, nesse momento em que ele estava se dedicando a receber essas orientações tão preciosas dos espíritos sublimes que cercaram dele, Jesus e os demais espíritos, trazendo as orientações necessárias para que Kardec as transcrevesse na íntegra, com muita fidelidade e segurança, baseando na razão e na lógica. Isso era muito importante para Kardec. Os espíritos orientaram Kardec a se distanciar de Paris, pela confusão que aquele momento estava, a sociedade estava vivendo, pelo burburinho dessas informações, dessas manifestações, estava havendo muita agitação. E isso ia atrapalhar nas orientações que ele precisava receber. Então, Kardec é orientado para ir para um lugar mais calmo. E ele se dirige com a esposa, Amélie Baudet, ele vai para uma cidade pequenininha, pertinho da Normandia, ele aluga uma casa num ambiente bem bucólico, bem do campo, e ele começa a dar continuidade a esse trabalho belíssimo
que esse evangelho segundo o Espiritismo, ele veio realmente, como o Joubert teve aquela mensagem linda, né, Joubert? Que é um conjunto de ações de amor. Ele diz o seguinte, que justamente se apoia nos ensinos morais de Jesus, nas lições morais do Cristo. E é nesse ambiente que os espíritos vão dando a Kardec essas orientações preciosas e que ele transcreve na íntegra. Então, a gente analisa, quando a gente sabe de uma informação dessa, que quando a gente deseja estar com a espiritualidade amiga e superior, é preciso que nós reservemos tempos mais tranquilos e ambiente mais propício para essas comunicações, esses aconselhamentos se façam junto de nós, né? Achei muito bonito tudo isso e queria compartilhar com vocês. Muito bom, muito bom. Boas lembranças aqui para nós aqui, dessa questão do critério, né, de Kardec, questão questão do critério científico, do método científico, né, e do bom senso, né, o bom senso encarnado, como ele é chamado, para que entregasse para a gente uma doutrina realmente com toda a segurança possível, né? Edmeia, Bom, vamos lá? vamos para o parágrafo 22. Uhum. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, é possível que ela reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmo necessários para melhorar, fazer e ressaltar a verdade, e é útil que eles ocorram no princípio para que as ideias falsas sejam mais prontamente desgastadas. Os espíritas que nisso concebessem alguns temores devem estar, pois, tranquilizados. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério do controle universal. Interessante que existem ideias isoladas, né? Uma coisa é a gente achar que só porque uma pessoa está falando, ela não tem a razão. Ela pode ter razão. Mas outra coisa é você aguardar, né, o tempo para que o tempo senhor da razão, que ele conclua que o próprio entendimento, a própria maturidade, né, que aquelas ideias distorcidas, né, do que se tem, isso vale para qualquer tipo de entendimento social, político, antropológico, psicológico, isso vale para qualquer coisa, para a história, né, física, química. As pessoas têm mais ideias que às vezes vale para a ciência, tecnologia, as pessoas têm mais ideias e sem embasamento. E essas ideias sem embasamento, com o tempo elas vão caindo, né? E as ideias que realmente tem aqui ele falando, né, de espiritismo, né? Ele fala da concordância universal, né? Ele fala que quando vários espíritos de vários pontos do globo trazem a mesma informação, e essa informação ela tem relevância, ela tem ela é de entendimento, ela é compreensível, ela não é esdrúxula, não é estranha, né? Não é nada disso, e ela faz sentido. Então, ela está em nossos corações. Você veja bem que o Evangelho, ele é uma aspiração, né, nossa, e várias pessoas
de vários entendimentos, de várias religiões, de vários países e culturas diferentes, têm a mesma alegria, o mesmo amor com aquele evangelho. É uma coisa que comove, que mexe com todos nós, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Edmeia, vamos lá. Vamos. Vamos no capítulo 23. Parágrafo 23. Sim. Não é a opinião de um homem que se reunirá, mas a voz unânime dos espíritos. Não é um homem, não mais nós que um outro, que fundará a ortodoxia espírita. Não é tampouco um espírito vindo se impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos se comunicando sobre toda a terra. Por ordem de Deus, aí está o caráter essencial da doutrina espírita. Aí está a sua força. Aí está a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Por isso não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. Pode continuar, por favor. Tá. Diante desse poderoso Areópago, que não conhece nem os concilíbalos, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões, a supremacia individual, que nós mesmos nós destruiríamos. Aqui está meio apagado. Nós destruiríamos se quiséssemos substituir pelas nossas próprias ideias. Esse decreto soberano, só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão, ou não, a quem de direito, diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito. Menos que a gota d'água se perde no oceano, menos que a voz da criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, pois, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última distância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam. E aí está um novo revés para o orgulho humano. Excelente. Lá em cima, né, diante de tão poderoso Areópago, né? Areópago era a corte antiga da cidade de Atenas, né, como se fosse um tribunal, né? Então, assim, a gente está tratando aqui, né, de que uma pessoa só, né, dito nos parágrafos anteriores, não pode trazer uma informação tão relevante, tão importante, né? Uma só pessoa. Então, quando a gente fala que é a doutrina dos espíritos, é porque é isso mesmo. São os espíritos que trouxeram informação que para a gente é nova, mas ela sempre existiu, sempre existirá, e para a gente é uma revelação, é uma novidade. E que
não há como abafar, né, todas as vozes do céu. Elas vêm, elas estão se manifestando, elas estão se estabelecendo, estão se empenhando. Então, assim, nós recebemos, e o que nos cabe é fazer ter o critério, selecionar, fazer a avaliação do que a gente está, qual é a informação que a gente está recebendo, como a gente traduz aquilo, como a gente conduz aquela informação. Porque, como nós somos imperfeitos, mesmo a informação sendo pura, como o Evangelho é, muitos de nós, historicamente falando, cometemos e ainda fazemos isso, uma série de equívocos. Então, a gente interpreta uma coisa errada da nossa maneira, quer fazer da nossa forma, e quer impor, às vezes, aos outros uma verdade que, para a gente, é uma verdade acaba sendo distorcida, mas, na verdade... Porque você, de repente, você escuta de um jeito, aí você acha que entendeu e passa o que você entendeu para outra. Só que não era aquilo que você entendeu, né? É uma coisa diferente. Isso, Edmeia, a mensagem sendo pura como ela é. Imagina se ela vier distorcida. Aí que fica pior, né? Comprometeu tudo, porque além de você ser impuro e receber aquilo e passar de acordo com o seu critério equivocado, distorcido, a mensagem ainda está errada. Então, é o cuidado da gente buscar o máximo possível da informação verdade correta e ter um cuidado para selecionar as nossas leituras, para que a gente não ache assim, isso aqui é uma verdade nova. Como a gente já ouviu aí falando que Kardec estaria superado, né? Realmente são distorções aí que não cabem no mundo de hoje, né? Com Alguém quer certeza. comentar mais alguma coisa? É importante aqui nessa leitura que Edmeia fez, quando ele diz só ele decidirá todas as questões litigiosas, né? E imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Esse ele é Jesus. Então, olha como Kardec obedecia às orientações do Cristo e dos espíritos superiores. Teria que prevalecer a opinião do Cristo e dos espíritos superiores, e não a de ninguém isoladamente. Isso era muito bonito pelo peso dessas informações. E isso foi evidenciado porque, no início, quando Kardec se propôs a esse trabalho, não era Evangelho segundo o Espiritismo, era chamado o livro de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante, né? Aí sofreu revisões, modificações, o texto foi muito modificado, até que em 1866 ele entrega à editora o livro que permanece até hoje conosco, o Evangelho, com o nome agora desse nome, Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele obedecia realmente às orientações do Cristo e dos espíritos superiores. E ele vinha dando importância não a palavra exata do Cristo, mas a sua ideia moral, aquilo que ia transformar todos nós. É muito interessante a fidelidade de Kardec ao texto, a tudo que ele recebia, todas as informações que lhes vinham, né? É muito bonito. Aqui ele diz que a opinião universal expôs o juiz supremo, né? Sem dúvida. Aquele que pronuncia a última instância. No caso, a última palavra seria dele, né? Isso mesmo, isso mesmo. É importante a gente ir analisando aos poucos e juntos que nós vamos entendendo melhor, né, Edmeia? Com certeza. Está faltando o último parágrafo. E é engraçado, Alessandra, você ter falado das revisões que o Evangelho sofreu, e o Livro dos Espíritos também sofreu revisões. A gente também, nós, espíritos eternos, precisamos de revisões, né?
E muitos de nós, às vezes, a gente acha que é uma criatura que está acabada. Não, eu não tenho mais para onde evoluir. Eu já cheguei aqui no nível e a gente sabe que a evolução ela não tem fim. Jesus Cristo, como Espírito puro, segundo informações do Chico Xavier, ele estaria tendo aprendizado de ciências universais, coisas que os telescópios do Hubble ou esse novo agora nem pensou em atingir. Jesus está num nível de compreensão tão grande, de entendimento, de inteligência, de sabedoria, que ele está tendo conhecimentos, aprendendo conhecimentos universais. Então, a gente sabe que Deus, o universo é infinito, né? E Deus nos proporciona essas moradas, esse universo inteiro, e a gente tem muito que aprender, mas muito mesmo, né? Então, a gente precisa, dentro da condição de espírito imperfeito, passar por revisões e aceitar que precisamos dessas revisões. Que, às vezes, diante do meu orgulho, eu acho que eu não preciso passar por revisões, que o conhecimento que eu tenho e o jeito que eu sou é o suficiente para que eu possa caminhar nessa evolução. Espera lá. A gente precisa ter um mínimo de humildade e de saber assim, eu preciso do outro, né? Eu preciso para caminharmos juntos, né? É isso. É bonito, Gilbert, porque esse conhecimento só nos enriquece, né? E você tocou no ponto certo, o orgulho. Kardec é destituído desse orgulho. Por isso a nossa gratidão a ele. E nós temos que reconhecê-lo, por estímulo a esse espírito que vem caminhando, merecedor desse contato direto com Cristo e os espíritos superiores. É uma alma que esvaziou das suas dificuldades para aquietando seu coração para receber mensagens tão lindas e límpidas. Então, a gente vê que ele foi muito assim orientado até na organização do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele dividiu em capítulos, né? No início de cada capítulo, ele faz menção ao Novo Testamento, mostrando a ligação do que estava sendo explicado, e ele também dava a sua opinião à base da razão. Que essa opinião do Kardec era muito importante, porque ele usava palavras-chave com o consentimento do Cristo e dos espíritos amigos, sempre com as orientações sublimes. E quando a gente vê no próprio Evangelho certos textos que vêm mencionando que nos foi enviado por um médium, nós vamos observar lá que ele faz menção ao local e à data, mas ele não traz o nome do médium, porque ele não queria alimentar a vaidade dos médiuns. E ele diz que com isso ele teve antipatias, porque tem médiuns que gostariam de ser evidenciados, mas ele não se ateve a isso. Ele não era importante quem trouxe a mensagem, mas era importante a mensagem. Não era importante a forma, mas a essência. Olha que coisa linda, que é um exemplo o quê? De humildade para nós. Não importa o que você diz, importa o que vem. Não é a forma, mas o fundo, que é onde a doutrina se baseia. Não é a aparência, mas é a essência. O que está nos sendo trazido? E aí a gente pondera. É verdadeiro? Podemos acreditar? Olha como tudo está ligado. E Kardec deixou isso claro para nós, que é uma herança até para a gente se comportar diante da vida, diante das situações que nos chegam. Será que eu posso acreditar nessa situação? Será que ela é real? Será que ela vamos dizer, que é uma mensagem realmente que eu possa aceitar, que Jesus está me orientando para aceitar ou não? Porque Jesus está em nossa vida sempre. Né? É muito bonito esse pensar e esse proceder de Kardec que nos orienta individualmente também, né? Que diz também, no parágrafo lá 22, que Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável,
Por isso, não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem, né? Quer dizer, ele queria que a lei fosse cumprida para todos, né? Justamente, em base irrefutável. E essa base só Deus, só Jesus, a espiritualidade pode nos Isso. conceder, né? Nós firmamos os Com nossos pés, certeza. não é na areia, na rocha, não é? Isso aí. Vamos no último parágrafo. Vamos lá. Esse conjunto harmonioso já se desenha, ora, este século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a fixar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido a missão de fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso é aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido de forma a opinião geral e o indício certo do sentido do qual se pronuncia a maioria dos espíritos, sobre diversos pontos onde eles se comuniquem, é um sinal, não menos certo, daqueles de dois sistemas que dominará. Obrigado, gratidão. Deixarem eu ler. Gratidão, Edmeia. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu aqui, pensando no movimento espírita brasileiro, né, no início do século XX, ele falou que uma só bandeira, né? Eu lembrei da bandeira Deus, Cristo, Caridade, né? Que a bandeira de Ismael, né, que é o nosso mentor do Brasil, pátria do Evangelho, coração do Entre mundo. dois sistemas. E pronuncia a maioria dos espíritos. Exatamente. Então, aqui ele coloca muito claro, né? Muito claro para que dissipar as incertezas, né? E assim, existem dois sistemas, né? Ele diz, o que vai prevalecer, né, no caso, é o sistema qual os espíritos superiores estão trazendo para nós. Não é o nosso sistema. Não é isso? Diz dois sistemas que dominará, né? Ele dominará a opinião geral, né? Os Alguém quer opostos comentar alguma coisa? Alguém quer fazer Nós algum estamos comentário? quase finalizando, né, Gilbert? Mas essas obras de Kardec, né, a codificação da doutrina, nas suas todas obras, ele faz evidenciar para nós o Consolador prometido pelo Cristo, né? Então, o Espiritismo é essa religião, ciência e filosofia que nos acolhe, que nos orienta, que nos aconchega e que nos revela princípios maravilhosos fundados, né, como a gente sempre frisou aqui, na lógica, na razão, e nos trazendo as lições do Cristo amorosamente e a imortalidade da nossa alma, porque isso faz com que nós entendamos as reencarnações sucessivas para o nosso aprimoramento, né? Porque até no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças de Jesus, foi muito precioso esses capítulos, que Kardec divide em vários capítulos para falar das bem-aventuranças, porque elas revelam realmente, elas são a essência dos ensinos de Jesus. Então, é um livro muito especial, que até nós, assim, estudando, vimos que, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas abrem o Evangelho segundo o Espiritismo para iniciar uma reunião espírita, e não seria só esse o bastante.
É importante a leitura, o estudo, como nós estamos fazendo aqui, o GEFA incentiva tanto, porque esse estudo é que é bonito, a gente entender realmente o espírito da letra, né? O que cada momento, cada pedacinho desse livro especial possa nos trazer e enriquecer. Então, é muito bonito isso, né? A essência do livro, com a nossa respeitabilidade, pela a seriedade com que esse livro foi nos trazido e por todas as mensagens que ele concentra e nos transmite. Obrigada. Gratidão. Alguém quer fazer algum comentário a mais sobre esse cuidado dos espíritos, do critério de Kardec, né, de não atender os afoitos, de não atender a ansiedade, de nós termos a segurança de abrir um livro e não ficar na dúvida em nenhum ponto. Imagine vocês, que a gente consegue hoje ter acesso a uma obra que a gente não tem dúvida. A gente não fica na dúvida assim, não sei, essa parte aqui do Evangelho eu não vou ler porque ela não é muito confiável. A gente não tem isso, né? A gente tem a segurança absoluta, a tranquilidade absoluta de abrir uma página, abrir qualquer obra de Kardec ao acaso, se possível for, e ali a gente ter a inspiração dos espíritos das informações seguras que nos foram dadas, né? Então, isso é uma coisa assim muito preciosa. A gente está nas mãos, a gente tem em mãos e às vezes fica empoeirado na estante. A gente está em mãos com uma coisa que vai nos libertar, que vai fazer a gente olhar para nós mesmos, que vai fazer a gente vai fazer com que a gente faça aquelas revisões que precisam ser feitas, né? De tirar aquela poeira da nossa história, do nosso espírito, e a gente possa reconhecer ali que a opinião universal foi a que prevaleceu, né? A opinião não é uma opinião isolada de um espírito, de outro, né? Eu acho que é assim, deveria ser assim, porque não é, veja, no entendimento, não é impossível que algumas ideias que estão, algumas informações, algumas lições de Kardec, um espírito ou outro pode não aceitar. Por quê? Porque o grau de entendimento dele não foi suficiente naquele momento. Então ele fala assim, eu não aceito isso. Tem gente que não consegue aceitar que um espírito possa vir do sexo masculino e do sexo feminino numa encarnação para a outra. Essa transição, essa mudança de gênero, a pessoa não aceita. E esse tipo de coisa, e a pessoa não aceita, ela não estuda o porquê, ela não estuda Kardec, né? Então, assim, ela desconhece que esse tipo de coisa acontece para que nós possamos aprender quando eu estou numa outra posição, uma outra condição, tanto de gênero, quanto de classe social, quanto de saúde, né? Situação de saúde, na situação de um país que está em guerra, outros que está em paz, num ambiente diferente, numa família que não é muito que não tem muita afinidade, aparentemente, com o que a gente pensa, um grupo. Então, às vezes, a gente está num lugar que a gente não aceita. A gente está numa condição que a gente não aceita. E aí a pessoa não aceita. E ela não entende porque não aceita, não quer saber nem o porquê daquilo. Então, ela só fica revoltada. Ela só quer que as coisas andem e aconteçam à sua maneira. Ela não quer entender o contexto
e como aquilo é importante para a evolução dela mesma. Então, é natural que uma pessoa ou outra, ou muitas pessoas, não aceitem Kardec, né? Mas não quer dizer que ele esteja errado, que as informações estejam erradas. Ela pode não aceitar naquele momento. Mas, como diz o próprio texto, essa introdução maravilhosa aqui, o tempo vai fazer com que a pessoa que hoje ela não aceita, com o tempo ela vai começando a minar aquela dureza dela, né? Aquela rigidez, né? A pessoa vem uma coisa assim, uma coisa muito, muito fechada. Eu não aceito, não tenho acesso, porque às vezes o evangelho, o espiritismo, amplia muito o nosso entendimento, muito, muito, muito. Tanto que hoje a gente sabe assim, a pessoa fala assim, eu costumo repetir isso aqui, mas porque é importante para mim também. Meu pai morreu, ele está com Deus agora, né? Quer dizer, o entendimento é esse. Quer dizer, agora a gente aqui não está com Deus, a gente está separando, a gente está criando determinados momentos. Agora eu estou com Deus, agora eu estou sem. Quer dizer, Deus está conosco, encarnado, desencarnado, no umbral. A gente, quando está em crime, doente, pobre, rico, Deus está com a gente em todo momento, em toda situação, em todos os reinos, em todas as moradas. Então, a gente, às vezes, acha que ele só é de uma forma que eu entendo, que eu aceito, né? Mas Deus está conosco o tempo inteiro, assim como Jesus está conosco o tempo inteiro, como os caminhantes de Emaús, né? Estavam com Jesus ali, caminhando, depois que Jesus foi crucificado, aí apareceu um viajante entre eles, e eles comentando, você não está sabendo? O mestre foi crucificado injustamente. Aí a pessoa que estava com eles ali não se mostrou. E quando chegou numa pousada, na hora de dividir o pão, eles viram que era o Cristo. Então, é um símbolo, né? É uma alegoria de que Jesus está com a gente o tempo inteiro, mas nós não conseguimos enxergar. Ele precisa se revelar para que a gente, para o nosso grau de entendimento, a gente aceite aquilo. Mas ele já está se revelando o tempo inteiro. Vejam, o mundo que a gente vive é um mundo de provas e expiações, mas ainda assim, se a gente for fazer um histórico dessa encarnação que a gente está vivendo agora, a gente tem mais coisas boas para relembrar do que coisas que a gente acha que são ruins. E as coisas que a gente acha que são ruins são ajustes, são lições, são expiações e são provas necessárias. Então, a gente precisa trabalhar a gratidão, precisa trabalhar essa questão do entendimento das coisas, para que a gente possa entender que a gente está aqui no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Não existe nada errado, não existe endereço errado, a gente está no lugar errado, está tudo caminhando como deveria ser. Se está atrasado, se a Terra não está evoluída, se você não está evoluído, se nós não estamos evoluídos, é porque nós não estamos trabalhando devidamente, né? A gente tem tantas coisas boas, né? A gente tem a arte, né, Lucia? A gente tem a música, tem teatro, cinema, literatura, né? A gente tem uma série de artes aí, artes plásticas, e coisas tão boas para o nosso deleite, né? Temos a família, temos os amigos, né? Temos a doutrina espírita. Então, a gente tem muito mais coisas, a gente só tem coisas para agradecer, né?
quando a gente coloca a coisa que quando a gente coloca que teve um dia ruim, ou que o ano não foi ruim, ele pode não ser atendido às nossas expectativas, mas ele sempre é bom se a gente tiver um olhar de gratidão, né, de entendimento. E o Evangelho começa a nos dar traz uma proposta que nos anima, né, que dá esse entendimento para a gente. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou procurando o texto da Alessandra aqui enquanto alguém fala. Por favor. O que você disse sobre o espiritismo é interessante. As pessoas às vezes dizem que não gostam, né, do espiritismo, porque ou não o conhecem profundamente. E também porque é uma doutrina que, de tanto embasamento, de tanta verdade, o que ela pede de nós? Não tem fantasia, né? Ela pede de nós a reforma íntima. Então, é um procedimento que exige de nós o querer, o se conhecer verdadeiramente, o autoconhecimento, né? Mergulhar em nós mesmos e ver aonde tropeçamos, aonde temos os equívocos e buscar o quê? A retificação e não a lamentação. E não tem barganha, né? Ah, Jesus, eu faço isso se o Senhor me der aquilo. Então, tudo isso vai desmistificando no nosso caminhar de outras encarnações em que nós agimos assim, de uma forma infantil, né? Ah, eu vou rezar 3 terços, 4 terços, uma novena, porque aí eu vou conseguir aquilo que eu estou precisando. Então, a gente vai entendendo, no entendimento maior e superior, que não é assim que funciona. Até a prece da gente, para ser ouvida, tem que ter mérito. Aquilo que Jesus diz, né? Quando foi dividir os pães e os peixes com aqueles famintos que estavam seguindo Jesus para ter os seus benefícios, a sua cura, a sua orientação, ele diz aos apóstolos: o que tendes? E é aquilo que pergunta a nós: o que você tem? O que tem no seu coração para que eu possa te ajudar? É tudo um entendimento tão profundo e tão bonito que a gente fica até emocionada quando diz isso, né? O que tendes? O que você tem? Então a gente começa a se envergonhar e começa a buscar ter algum material para a gente conversar com Jesus, para a gente conversar com o espírito amigo Bezerra de Menezes, André Luiz, esses espíritos, Paulo, o apóstolo Pedro, para a gente poder conversar um pouquinho com eles e ter a sua assistência, aqueles espíritos abnegados do Cristo que estão nos ajudando, né? Então, o que nós temos? Olha que pergunta bonita. E a gente vê que precisa ter esse material, nós precisamos buscar ter esses valores, essas virtudes, eliminando um pouquinho das nossas mazelas, né, Gilbert? Todos aqui. Jesus multiplica, né, o que a gente tem, o que Isso. tende, né? Aquele texto da semana passada que o seu Valdo separou é 100 por 1, né? Quer dizer, você bota uma semente e ela Isso. multiplica, né? Você vê que tudo tem a ver, né, Gilbert? Questão do Falar da talento, doutrina é muito bonito, né? questão do talento. E Paulo, numa de suas cartas, ele fala o seguinte: um pouco de fermento leveda a massa toda. Como uma frase de Paulo. Então, assim, um pouco de fermento. Botou um pouquinho, a massa, né, cresce, né? Alguém quer Tem comentar uma alguma frase coisa? que diz o seguinte: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Eu acho que é do Chico. E quando nós conseguimos vencer as barreiras do desamor, poderemos desfrutar a paz interior que irá nos unir como irmãos na conquista da paz mundial. Ele não pediu grandes coisas. É bem simples, né? É bem simples. E a gente ainda tem tanta dificuldade. Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. É isso aí. Que essas palavras que a Lucy falou aí agora possam ecoar, né? Porque em nossos corações. Porque é o que a gente precisa, é só amar. Eu vou separar um texto aqui que a Alessandra mandou para a gente finalizar o nosso estudo de hoje.
Você pode ler, Alessandra, para a gente? Joubert, eu vou pedir para o Antônio ler, porque é a mensagem do livro Opinião Espírita. Esse livro foi ditado ao Chico por Emmanuel e André Luiz. E ele tem muito a ver com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, em que Jesus diz que ele não vim para destruir a lei. E tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, desse início do Evangelho, em que Kardec foi especial nessa construção toda que Jesus nos presenteou, e os espíritos amigos. Excelente. Vocês estão enxergando aí o texto? Estamos. Obrigada, viu, Joubert? Então, vamos lá. O mestre e o apóstolo. Como foi dito, né, em consonância com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 7, que diz o seguinte: Jesus disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o texto é o mestre e o apóstolo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele à caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Nossa, beleza. Né, Joubert? Acho que esclareceu para todos nós, né? Esclareceu bastante, né? Olha só. Integração. Porta, Kardec, exatamente, essa integração. Ele abriu essa porta para nós, né? Muita gratidão por esse momento que Jesus nos proporcionou. Realmente é uma integração. A gente... Eu já ouvi uma palestra do nosso irmão Haroldo, ao que ele fala o seguinte: a gente está na terceira revelação e muitos de nós ainda não entendemos a primeira revelação. Não matarás, aquela coisa do... A gente ainda quer que a justiça seja feita
a forma da vingança. Vingança não é justiça. A gente às vezes pensa nisso, passa por isso, né? Então, se a primeira mensagem de Deus à humanidade não foi completamente compreendida, a gente está falando já de perispíritos, de mundo, comunicação com os espíritos, com evolução, muitas moradas. A gente ainda não está, né? A gente está avançando, mas porque a humanidade já está com essa condição, mas falta a gente ter total segurança dessas bases lá de Moisés, que ainda a gente está ainda titubeando ainda, né? Dente por dente, olho por olho, né? Essas coisas, né? Ainda falta muito, né? Bem, acho que já passou um pouquinho da hora já. A gente vai partir para a prece final, porém, gostaríamos de saber quem pode, semana que vem, fazer a leitura do texto. Ana Lúcia, Luiz Paulo, Ângela, Aline, Dagmar, Márcia, Rosângela. E mais? Silvia já fez hoje. Alessandro, Antônio, eu, Luci. Quem de nós pode fazer a leitura do texto semana que vem? Pode ser Aline? Pode ser? Sim, posso fazer. Opa, Aline Vargas lerá o texto inicial, a mensagem inicial. E quem pode fazer a leitura do Evangelho? Pode ser o Luiz Paulo? Eu aqui estou dando... Amigo, com certeza estarei viajando no próximo domingo. Perfeito. Ana Lúcia? Márcia? Estou aqui tentando... né? Ninguém se manifestando. Vamos lá. Rosângela? Meu Deus. Luci, me ajuda. Pode ser, Luci? Você? Pode ser, eu leio. Então, Luci vai ler o Evangelho. O Evangelho, semana que vem começa a parte terceira, né? A parte terceira do Evangelho já será agosto, né? Então, 7 de agosto, né? Introdução, item 3, notícias históricas, do parágrafo 1 ao parágrafo 10º, tá? Lá em Parabém, até o Portageiros. Você começa a classificar... Então, semana que vem, 7 de agosto. Item Portageiros, 3, inclusive? Portageiros, inclusive, que é o 10º. Tá? Tá bom. Quem pode fazer a nossa prece final hoje? Podemos contar com alguma colaboração? Será que podemos? Meu Deus, me ajuda. Quem poderia? Ninguém faz conhecer. Será que a Ângela pode fazer a prece final? Eu aqui estou botando o nome aqui, não estou nem... Não briguem comigo. Não, então não. Será que Ana Lúcia pode fazer a prece final? Não, também não. Ou sim. Luiz Paulo pode fazer a prece final? Bem, eu não tenho muita eloquência, né? Mas devido à
né, a carência de voluntários, não vamos deixar de fazer, né? É só falar com o Papai do Céu. Não tem nenhuma eloquência, não, meu irmão. Está tudo certo aqui. É o coração. Bem, posso iniciar? Por favor, irmão. A hora que você quiser, Paulo. Bem, temos que agradecer a toda espiritualidade amiga, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui presentes, falando em seu nome, não é? Por estarmos acompanhados de espíritos com a mesma finalidade, no mesmo nível de entendimento, e vamos fazer votos, né, que a gente tenha sempre força, coragem e fé para nós vencermos todos os obstáculos que nos que se coloquem no nosso caminho. Vamos com Deus, sabendo que hoje nós guardaremos as palavras dos assuntos que foram tratados e, com certeza, vamos extrair o máximo possível de tudo que foi pensado na nossa reunião de hoje. Quero agradecer e desejar um abraço forte para todos. Gratidão, Luiz Paulo. Gratidão. Muito obrigado. Bem, vamos aqui encerrar nossos trabalhos. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Bom domingo, obrigada. Bom domingo, Alessandra. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos. Uma semana linda para bom. todos. Bom domingo a todos. A todos. Semana boa para todos nós, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Hoje Rosângela, Felicidade. um abraço. Um abraço.